De volta com o nosso programa, daqui a pouquinho tem um aniversariante de hoje, o Aaron Hakanishi, contando tudo sobre o mundo dos famosos, das celebridades. Mas agora, atenção papais, prestem bastante atenção nesse assunto. Para muitos alunos, a recuperação é vista como um castigo de professor e uma forma de prendê-los na escola. Porém, engana-se quem pensa dessa forma. Na verdade, a recuperação é uma chance de esclarecer dúvidas com o professor, aprender o que foi deixado passar e de ter uma nova avaliação a fim de poder passar de ano. É um momento de estudo específico para estudar somente as matérias que foram de difícil entendimento. Para esclarecer algumas dúvidas e falar um pouquinho mais desse assunto, nós vamos bater um papo agora com a psicopedagoga Eliane Franco. Eliane, bom dia. Seja bem-vinda. Você já ficou em recuperação, Eliane? Não. Não? Não. Pegou DP, alguma coisa assim? Só na faculdade. Na faculdade é? peguei algumas DPs aí, mas depois eu me saí bem. Eu confesso que teve uma prova de inglês, 7º ano, 7ª série naquela época, né? E eu tirei nota 3. Era teste de múltipla escolha, né? Era múltipla escolha, eram 10 questões e eu tirei 3. Aí depois, na prova seguinte, eu ralei de estudar, tirei 10 e consegui uma média legal aí. Mas chegou a entrar na recuperação? Não era recuperação, era prova mensal mesmo, né? Eram sempre era um colégio particular, eram sempre 2 provas por bimestre. Então, na primeira eu tirei 3, na segunda eu acabei tirei 10. E tem a bimestral. Exatamente, isso aí eu consegui me safar, né? Mas olha, eu penei, porque nunca tinha tirado uma nota vermelha. Mas a nota vermelha, ela já vem sinalizando desde o início do ano. A criança que já inicia o ano e já está vendo que está tendo alguma dificuldade, então assim, já é um alerta. Se deu o primeiro bimestre, tirou uma nota super baixa. Então, o filho em recuperação agora, no final de ano, ele já começou lá atrás com esse vermelho. Desde o início do ano, sim. É descuido dos pais também, de não prestar atenção? Olha, existem N fatores para acontecer isso. Pode ser o fator biológico ou cognitivo mesmo, que a criança realmente está tendo uma dificuldade de aprendizagem, uma defasagem pedagógica. Tem a parte emocional, né? Então, são exemplos que assim, tem que tomar cuidado também para eles não se apoiarem nisso. Eu tenho um exemplo das minhas filhas estarem com dificuldade de aprendizagem hoje, no final do ano, mas assim, tem um histórico emocional, né? Devido ao que aconteceu comigo, então influenciou bastante a família. Tem também aquela parte pedagógica. A criança que tem a dificuldade realmente de aprender, de memorização, aquele DDA, né, que é o déficit de atenção. Então, essas coisas, elas já precisam ser observadas desde o início do ano. Eu já ouvi até pais falarem assim, tá indo mal agora, não tem problema, no final do ano tem recuperação. Imagina, e aí passa. Nossa, é um absurdo, já ouvi isso. Isso é um absurdo. Eu posso caracterizar um pai assim, como um pai irresponsável. Porque um pai que pensa, não, meu filho está mal, mas no final tem a recuperação, ou seja, você está conivente com a recuperação do seu filho, para mim isso é um absurdo. É assim, você já está conivente que ele não se esforce durante o ano, né? Não tem também ser aquela coisa assim, Hitler, né? Aquela coisa, você tem que fazer isso, Não, tem que ser uma coisa que a criança ela tem que tomar gosto para estudar. Acho que o pai que pensa dessa forma acaba vendo a escola, a educação, como algo burocrático a ser cumprido, né? E não prazeroso, que vai fazer diferença na vida do aluno. É um mal nosso. Eu não sei se você tem filhos. Não tenho filhos. Não. Ainda, né? Por enquanto não, tem sobrinhos. Então, mas infelizmente é assim. Às vezes eu sempre quando eu vou falar com o pai no meu consultório, eu sempre dou o exemplo das minhas filhas. Porque, assim, se eu não aplicar o que eu falo dentro do consultório para as minhas filhas, então, assim, eu não estou falando a verdade. Primeiro isso. Eu sou uma psicopedagoga diferente, né? Eu sou da galera, né? Então, os meus pacientes, eles se identificam muito comigo. Por quê? Porque eu me identifico com eles porque eu tenho filhas da idade que eu estou atendendo. Então, eu sempre falo, então eu sei o que você está passando, porque é o que eu estou passando em casa, né? Então, eu sempre falo com os pais que a atenção que você dá para o seu filho precisa ser desde o início do ano. E os pais te procuram justamente nessa situação. Meu filho está em recuperação, eu quero entender o processo. Não, esse é o mais... A procura maior é no final do ano, né? Devido à recuperação. Mas a reclamação maior que tem é sobre isso. Meu filho, ele não memoriza... ele estuda, ele é desligado. Estuda a semana inteira, estuda para a prova e quando chega na prova esquece.
Pode ser um déficit de atenção. Isso é uma coisa que pode ser trabalhada. Mas o fato de procurar agora, nessa época do ano, não pode ser tarde demais? Não, não. Ainda há uma esperança. Eu falo, e eu até falo com a minha filha, só que assim, o pai tem que tirar a responsabilidade dele, porque quem vai fazer a prova não é o pai, é o filho. É o filho. E assim, tá nas suas mãos. Eu falo para minha filha, tá nas suas mãos. Depende de você. Se você estudar, você passa. Se você não se empenhar dessa vez, você vai reprovar. Então, assim, a criança ela tem que ter responsabilidade de saber que se ela estudar, ela vai passar. Se ela não estudar, ela vai reprovar. Né? Então, em casa, eu tenho uma no 7º, outra no 6º. A do 6º vai passar para o 7º. Eu falo, se você reprovar, a sua irmã te alcançou. Então, assim, você vai ter que conviver com isso. Isso é uma responsabilidade sua, não jogar em cima das pessoas. Por que que eu vou... Ah, mas a senhora não me ajudou? Ah, a senhora não me ajudou a estudar? Porque eu escutei isso já. Nossa, mas a senhora não me ajudou, eu fui mal em história. Então me diz, a participação dos pais deve existir isso ao longo do ano inteiro? Nossa, para estudar junto, para saber como foi na prova, o que vai cair na prova. Tudo, perguntar. Ter um ritual de você fazer sempre assim. A escola que trabalha com agenda escolar, que é a comunicação, chegou em casa, põe a agenda em cima da mesa. Dá uma olhada, vê as ocorrências, que tem uma parte de ocorrências, indisciplina, não fez a lição. Porque hoje em dia é tão difícil para a gente. Você trabalha o dia todo, ainda tem que cuidar de criança da escola, ver a lição de casa. É uma preocupação a mais para a gente, mas é uma preocupação mais importante do que o próprio trabalho da gente. Qual deve ser, então, agora a relação entre pai e aluno se o filho ficou em recuperação? Eu posso falar baseando sempre por mim, tá? Acho que é uma boa experiência, né? Então, assim, eu posso falar com convicção, porque assim, a minha filha ficou em recuperação. E pasme, em todas as matérias. Em todas as matérias? Desenha pra mim isso, como assim? Olha o que ela não ficou. Educação física, artes e ensino bíblico, que é educação por princípio. Essa ela não ficou. As outras ficaram, mas assim, por que que eu não... Nossa, você ficou... Devido ao histórico que influenciou houve todo um contexto emocional, que levou tua filha... a parte emocional. Então, assim, se você está tendo um problema em casa, pais que estão separando, doença na família, então essas coisas que envolvem o emocional da criança, então eu preciso apoiar essa criança. Eu preciso apoiar minha filha. Filha, tá certo, eu não vou falar assim que eu fui 100%... Ai, filha, eu fiquei brava, mas depois eu raciocinei e falei assim, gente, espera aí. Isso eu falaria para um pai. Então, assim, filha, vamos estudar. Eliane, e quando a recuperação não resolve? O aluno não conseguiu tirar a nota necessária, ele não mostrou dentro da escola para os professores que ele realmente aprendeu. E aí, existe aquela fórmula, vai para conselho. Ai, nossa. E o que acontece? O conselho aprova ou desaprova? Repudia, isso. Né? Totalmente. Não concordo, não concordo. Então, assim, a criança que é aprovada por conselho, ela não está sendo aprovada pelos méritos dela. Tá certo que tem um pouco de mérito, sim. Eu não vou discordar do conselho, porque, assim, se o conselho em si resolve avaliar que tem condições, tudo, eu não tô desmerecendo o conselho, deixando bem claro que eu não estou desmerecendo. Só que, assim, eu acho que a criança que é aprovada pelo conselho apenas... Então, assim, a parte pedagógica ficou defasado. Não está sendo aprovado porque ela foi boa na parte pedagógica. Ela aprova pelo comportamento, né, que é ótimo. Nossa, 10 pela organização dos cadernos, organização de todas as outras coisas, menos a parte pedagógica. Eliane, muito obrigado pela presença, Obrigada pela participação. Você. Falta com certeza, né? Aliás, durante todo o ano é preciso que os pais participem mais a da escola vida escolar participar do filho. também, A escola também reforço escolar, isso, não é? isso, tudo essas joia. coisas. Eliane, obrigado. Obrigada Sucesso. a você. Bom trabalho. Gente, recadinho muito importante para vocês agora, hein? Recado para que você deixe de lado o seu carro velho, dê adeus ao seu carro velho e traga para você o seu carro novo. Preciso de TP. Cadê o meu textinho aqui, gente? Tô com um probleminha sério aqui? É isso? Olha só, probleminha... Então vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na sequência eu volto e dou o recado passo a passo, todas as dicas para você dar adeus ao seu carro velho, as boas-vindas para o seu carro novo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí.